Doutor, minha bexiga caiu. Eu queria saber por que que acontece, qual foi a causa, o que que eu faço? Quem nunca saiu, né? Nenhuma paciente que teve essas dúvidas aí durante uma consulta depois de ter feito o diagnóstico de prolapso. São perguntas muito comuns das pacientes do consultório e eu vou estar respondendo aqui para vocês. O que acontece, por que acontece e os fatores de risco que a gente vê nessas pacientes. Bom, só relembrando, pessoal, o que que é o prolapso de órgão pélvico ou a bexiga caída popularmente conhecida? É a descida ali dos órgãos da pelve, seja a bexiga, o intestino, o próprio útero, pelas paredes da vagina. Essas paredes que estão fragilizadas ali e fazem com que elas não sustentem mais esses órgãos e eles acabam se retraindo, né, se exteriorizando pela vagina, tá? Mas afinal, por que que isso acontece? Por que a gente vê alguns pacientes tendo isso? A gente tem alguns fatores de risco já bem elucidados na literatura científica. Dentre eles, a idade. A gente sabe que quanto mais tempo a gente tem de vida, o nosso colágeno, né, vai se alterando. Só a gente vê o próprio rosto, né, as coisas começam a cair. A mesma coisa ali nessa região. Então, a idade, por si só, já é um fator de risco para o pro prolapso. Outra coisa que a gente vê bastante é a questão do número de gestações e partos, tá? A gestação, por causa dos hormônios ali, leva a relaxamento dos ligamentos, do assoalho, de todo o corpo da mulher. Depois, com o avançar da gestação, o peso do neném ali atuando sobre o assoalho pélvico que não foi bem trabalhado, não foi preparado, pode proporcionar prolapsos no futuro, até o próprio parto, né, vaginal, em que a cabecinha do neném vai estar passando ali por esses assoalhos pélvicos, pelos músculos, podendo gerar alguma lesão, que no futuro pode vir gerar um prolapso. A gente sabe que as pacientes que têm muitos partos vaginais têm mais propensão ao prolapso. Mas não é só isso, a gente sabe também que a questão do próprio peso, então a obesidade, pensa que você tem uma carga maior em cima daquele assoalho pélvico que ele tem que resistir e acaba às vezes não atuando muito bem, fazendo essas lesões e fazendo com que os órgãos desçam, se exteriorizem pela vagina. Outro ponto também, fatores que contribuem para o aumento da pressão dentro da barriga. Então, o que que é isso? Se a gente tem pacientes que têm problema respiratórios que geram muito tosse, né? É, problemas como DPOC, enfisema, asma, em que a paciente está sempre tossindo, aumentando muito a pressão da barriga dela. A gente vê pacientes com isso como fator de risco. A própria questão também do ressecamento intestinal, né? Sempre aquela força para fazer cocô, aumenta-se a pressão intraabdominal por muito tempo, pode favorecer a aparecer o prolapso. Outro ponto muito importante, pessoal, é a questão da própria menopausa. O que que acontece com a menopausa, né? Aquelas estruturas ali da região ficam mais ressecadas, menos vascularizadas e favorece com que elas não suportem tanto o peso quanto antes. Também favorece, é um fator de risco para a questão do prolapso. E também a gente não pode deixar de falar que às vezes vê uma propensão familiar, pacientes que já tiveram familiares com prolapso têm maior risco de ter prolapso também, mas é mais uma questão também relacionada à etnia, né? Então a raça, ali a gente vê mais pacientes da raça branca tendo mais propensão a prolapso do que outras raças, como pacientes ali afrodescendentes, por exemplo. Mas tá bom, tem todos esses fatores de risco. Como que o médico vai fazer o diagnóstico do meu prolapso? Eu preciso de algum exame, de imagem, preciso fazer ressonância, alguma coisa assim? Pessoal, a verdade é que o diagnóstico ele é clínico. O médico vai conversar com você, vai ouvir seus sintomas e ele vai te examinar. Esse exame é importante, que nesse exame ele vai estar avaliando as paredes da vagina. Vai estar vendo você sob estresse, então vai pedir para você fazer tosse ou força de como se estivesse fazendo um cocô, para ele conseguir estar avaliando melhor a descida desses órgãos pela parede. Pode estar usando mão de algumas manobras para reduzir, para avaliar melhor, mas o diagnóstico é essencialmente clínico. E tendo o diagnóstico, você vai saber como vai ser feito o seu tratamento. Vai dizer várias coisas que a gente vai estar avaliando, sua idade, seus problemas de saúde, seus anseios, porque a gente tem vários tipos de tratamento e eu vou estar comentando num outro vídeo com vocês sobre isso. Pessoal, é importante vocês estarem passando em consulta com o médico, porque nem toda bola na vagina é prolapso, mas a gente vê bastante essa queixa. Então, algumas vezes a paciente tem algum outro diagnóstico, então é importante estar procurando atendimento para estar fazendo o diagnóstico correto, para você estar tendo um tratamento eficaz. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor os fatores de risco para o prolapso, o diagnóstico como ele é feito, porque a partir disso a gente vai estar podendo pensar num tratamento melhor para você.